Olá, internautas! Começa agora pela JCTV, o JC Entrevista. Neste programa eu converso com Fábio Machado Bueno, que passou em 4 dos vestibulares mais concorridos do país. Na lista das universidades em que teve a oportunidade de estudar estão a USP, a Unesp, a Unicamp e a FATEC. Atualmente ele cursa Engenharia Civil na USP, mesma instituição onde já terminou o curso de Engenharia Metalúrgica e é professor de Química no cursinho do 11. Olá, Fábio, é um prazer recebê-lo na JCTV. Prazer é meu. Olá, internautas. Qual é o segredo para passar nestes que são os grandes vestibulares do país? Dedicação, compromisso e organização. Sem isso, sem sombra de dúvida, o estudante não vai conseguir passar nos vestibulares tão concorridos como os vestibulares da FUVEST, da CONVEST, que é a Unicamp, vestibular da VUNESP. Sem isso é impossível. Como foi sua rotina de estudo, Fábio? Olha, eu dedicava a minha rotina intercalando entre as aulas do cursinho e o meu estudo individual que eu fazia em casa. Como eu não trabalhava na época, contava com a ajuda dos meus pais, então eu passava mais ou menos entre 5 e 6 horas estudando a matéria que era dada de manhã no cursinho. Então à tarde era um momento de revisão e de prática das matérias que eu tinha mais dificuldade. Porque às vezes o estudante ele tem aquela vontade de estudar só aquilo que ele gosta. Ah, eu gosto de história, vou estudar só história. Gosto de química, vou estudar só química. Tá errado. Você tem que se dedicar a estudar aquilo que você tem dificuldade. E eu me dedicava estudando aquilo que eu tinha dificuldade. Embora eu seja estudante de engenharia e dê aulas de química, a minha maior dificuldade era matemática, física e química. Porque eu acredito que seja a maior dificuldade para qualquer um. E exige um grande tempo de estudo. Então eu dedicava a maior parte do meu tempo de estudo a matemática, física e química. Embora seja aquilo que eu mais gostasse. Mas eu também dedicava isso porque era aquilo que eu tinha mais dificuldade. Com tantas opções de universidades para você cursar engenharia, por que a opção pela USP? Bom, porque a USP ela tem esse nome todo, não é verdade? Ainda mais a Escola Politécnica, Poli, que formou tantos engenheiros conhecidos, governadores, políticos e pessoas que determinaram o futuro, o destino do país, né? Eu escolhi a USP também porque, além de ser muito bem avaliada nos ranqueamentos internacionais, ela estava em São Paulo, que é a cidade em que eu fui criado, cresci. E São Paulo é uma cidade em que a gente tem muitas oportunidades de trabalho, de estágio. E, sem sombra de dúvida, se eu não estivesse aqui em São Paulo, com certeza não estaria lecionando hoje num cursinho. Então, a USP, por estar aqui na capital, ela me ofereceu maiores oportunidades. Fábio, primeiro você cursou Engenharia Metalúrgica na USP. Depois retornou a essa universidade para fazer Engenharia Civil. Por que a opção pela engenharia? Na verdade eu fiz apenas 3 anos de Engenharia Metalúrgica, aí eu voltei para fazer Engenharia Civil. Eu fiz a opção pela engenharia exatamente porque desde pequeno eu questiono a forma como a cidade se organiza, como que um ônibus funciona, como que as casas são construídas. E, na verdade, eu escolhi a engenharia porque eu acredito que eu já tinha uma cabeça, assim, de engenheiro, de querer estudar não apenas os problemas, mas as soluções dos problemas. E eu resolvi mudar para a engenharia civil porque a engenharia metalúrgica, embora fosse do meu agrado, tendo como objetivo o estudo da química, né, química dos metais, e eu escolhi a engenharia civil porque exatamente eu acreditava que eu estava fora daquilo que eu mais gostava, que eram os projetos de urbanização, projetos de materiais para a construção civil, que é isso realmente que eu acredito que eu mais gosto. Geralmente quem estuda e trabalha, tem uma rotina bastante apertada, como é a sua, Sim. Reclama muito da falta de tempo. Como que você equilibra todos os afazeres que você tem? Não é fácil, mas eu procuro equilibrar assim. A faculdade, mais ou menos, não tem um horário regular. Ela tem um horário assim, manhã aula, tarde aula, mas às vezes de manhã não tenho aula, à tarde não tenho aula, e as minhas noites são livres. Noites que eu deveria dedicar mais aos meus estudos, mas eu gosto de lecionar, eu gosto do que eu faço e eu acho que isso me impulsiona, isso me motiva a estudar mais. E eu procuro equilibrar entre os meus estudos, meus horários vagos,
horário vago é para estudar durante a semana, não dá para fazer outra coisa, mas não é fácil. Então, como eu falei no início da entrevista, dedicação e disciplina. Sem isso, a gente não consegue nada, né? Então, eu continuo tendo essa dedicação e disciplina para poder me formar. Você dá aula todos os dias e vai para a faculdade também todos os dias? Faculdade é todos os dias. Aulas já não são todos os dias. Eu intercalo entre aulas à noite, aulas à tarde. Pela manhã não estou dando aula, mas eu estou intercalando entre aulas à noite, aulas à tarde e plantão de dúvidas. Então, eu acabo indo para o cursinho entre 3 e 4 vezes por semana. E a sua orientação para os estudantes que querem entrar numa universidade pública é a dedicação, o empenho, como você falou. E para quem quer seguir a carreira de professor, qual é o caminho das pedras, Fábio? Olha, o caminho das pedras, como ela falou, o caminho das pedras é muito difícil. É porque, assim, eu comecei a dar aula no 11, no cursinho do 11, porque... Pode falar o nome, né? Claro, pode falar, cursinho do 11. Comecei a dar aula no cursinho do 11 porque eu estudava lá e a coordenadora começou a ver em mim um potencial para poder ajudar os meus colegas no plantão. Então, comecei a dando plantão de dúvidas, tirando dúvida dos alunos na área de ciências exatas. E aí eu fui crescendo, né? Eu acho que você que pretende dar aula em cursinhos, procure ser plantonista antes de mais nada. Para os alunos que são dedicados, é muito simples. Os cursinhos precisam de plantonistas. Basta você ir lá, entregar o seu currículo, conversar com o coordenador. Agora, para você que pretende ser professor no estado, professor ou de uma faculdade, aí você tem que ir pelos concursos públicos mesmo. Então, o jeito é estudar, 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 para vencer, vencer, vencer. E ficar atento ao site do Jornal dos Concursos e ao impresso também, para você ter todas as informações para prestar o concurso do seu interesse. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui na JCTV. Eu que agradeço. Obrigado, internautas. E a você que acompanhou essa entrevista com o Fábio, professor de Química do cursinho do 11, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.